Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Café e Bíblia. Eu sou Renato Martins e hoje eu quero compartilhar com você mais uma vez a palavra do Senhor. E hoje eu quero meditar com você em um salmo, Salmo 51, o Salmo de Davi. Esse salmo vai mostrar para mim e para você que Deus ele está à procura de um coração que sabe quão digno é e quão grande dívida tem para com Deus. Eu quero ler com você alguns versículos desse salmo. Salmo 51, a partir do versículo 1, diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, paga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de ti. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recorde me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Fazei-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Esconde-te o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Quando nós olhamos para esse texto, aqui relata o encontro que teve o profeta Natã com Davi. Natã, ao confrontar Davi diante do seu pecado, o pecado que nós podemos ver ali em 2 Samuel, a partir do capítulo 12. Quando nós olhamos aquela história, onde Natã conta uma história para Davi, para confrontar Davi do seu pecado. E a história que Natã conta a Davi, ele diz que havia dois homens, um era rico e o outro era pobre. O rico continha muitos gados e o pobre apenas uma cordeirinha. E diz que um viajante veio visitar este rico. E quando esse viajante veio ter com esse rico, de vez de pegar dos seus muitos gados, ele pegou a única coisa que aquele pobre tinha e deu como refeição àquele visitante. Então Davi, ao tomar conhecimento dessa história, a qual Natã contava para ele, simplesmente Davi se irou. E Davi disse que aquele homem que fez isso deveria ser morto e também deveria restituir 4 vezes mais. É tão interessante que quando nós olhamos esse salmo, quando nós atentamos à história, nós percebemos que nós somos muito fáceis e levados a julgar pecado dos outros, a sentenciar a vida dos outros. Por que isso? Porque nós temos uma grande dificuldade de fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina na Santa Ceia. Quando nós assentamos à mesa, quando nós vamos comer do pão, quando nós vamos tomar do cálice, a primeira coisa que eu e você devemos fazer é olhar para dentro de nós mesmos. Isso é uma grande dificuldade. Nós olhamos para o lado, nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta, olhamos para os nossos amigos, para os nossos cônjuges, olhamos para os nossos familiares e somos muito tendenciosos a fazer julgamentos. E quando nós fazemos isso é por quê? Porque nós não temos a capacidade de olhar para dentro de nós. O texto que eu citei para vocês, que eu acabei de narrar para vocês, disse que Davi, ao tomar conhecimento da história, ele já lança uma sentença sobre a vida do homem que comete aquilo. Ele diz, olha, tal homem que comete tal pecado, ele deve ser morto. E Natã então diz para Davi, Davi, este homem é você. Olha, então Davi olha para dentro dele. Nesse exato momento, Davi olha para dentro dele e vê quão grande loucura ele havia cometido. Mas é tão interessante que quando nós olhamos o Salmo, a primeira coisa que Davi ele escreve, ele disse, compadece-te de mim, ó Deus. É uma oração verdadeira, meu irmão. É uma oração de renúncia, é uma oração de humildade, é uma oração de uma pessoa que realmente está quebrantada e tem olhado para dentro de si com os olhos de Deus e não com os olhos do homem. Quando nós olhamos para dentro de nós, com os olhos de Deus, a nossa vida é mudada, as nossas orações são mais sinceras. O que o Senhor procura em mim, o que o Senhor procura em você que me assiste, é um coração contrito, meu irmão. É um coração literalmente disposto a se prostrar diante de Deus e reconhecer a nossa pequenez diante de um Deus todo soberano. Quando nós reconhecemos isso, nós abrimos os nossos corações e fazemos confissões a Deus. O texto disse que Davi, ao orar, ele diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua
benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. É tão interessante que a palavra de Deus vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas dia após dia. Querido, mas para que nós possamos usufruir dessas misericórdias do Senhor dia após dia, nós precisamos também nos achegar ao Senhor dia após dia. E precisamos nos achegar ao Senhor de uma forma diferente, sem sermos religiosos. Muitas das vezes nós nos achegamos a Deus somente com petições, mas não rasgamos as nossas vestes, não rasgamos os nossos corações literalmente diante desse Deus. Diante de um Deus que sonda os nossos corações e de um Deus que conhece todo o nosso caminhar. É tão interessante que Davi, ao orar, ele diz, compadece-te de mim. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, me dê mais uma oportunidade, Senhor. Por que ele pede mais uma oportunidade para o Senhor? Porque ele conhece esse Senhor. Ele sabe quem é esse Deus, ele sabe que é um Deus de compaixão, ele sabe que é um Deus que enviou o Filho dele para que eu e você pudéssemos ter uma vida e uma vida plena, uma vida abundante e usufruir da vida eterna. O texto então continua dizendo, lava-me completamente da minha iniquidade. Quando nós olhamos esse versículo, ele está dizendo literalmente, se comparando à lavagem de roupa suja. Quando você está com a roupa muito suja, você precisa fazer uma lavagem mais perita, você precisa fazer uma lavagem mais forte, você precisa tirar literalmente toda aquela sujeira. E Davi, ao citar esse salmo, ao escrever esse salmo, ele está dizendo, olha, lava-me conforme uma roupa suja e me torne branco novamente, me torne mais alvo do que a neve. Senhor, eu sei quem eu sou, eu sei que eu tenho cometido pecado, e inclusive no livro ele escreve ainda assim, olha, os meus pecados têm me atormentado durante vários dias. É tão interessante, meu irmão, que quando nós reconhecemos o Senhor, quando nós nos rasgamos diante do Senhor, nós não vamos diante de Deus só diante das nossas dificuldades, no momento das nossas dificuldades e no momento que nós precisamos mais dele. Mas nós reconhecemos que sem Deus nós nada podemos fazer, sem Deus nós nada podemos caminhar e não podemos chegar a lugar nenhum. Quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, quando nós olhamos Davi, o homem que a Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus, ele nos dá uma lição nesse salmo, uma lição de humildade, uma lição de rasgar os nossos corações, de rasgar as nossas vestes. Eu não sei como você está, de repente o que está faltando para você é uma oração mais sincera, é uma oração que deixa o seu eu de lado e se prostre diante de Deus, reconhecendo literalmente o quanto você precisa do Senhor. Que nesse dia você possa fazer uma oração sincera, como Davi orou, compadece-te de mim. E pode ter certeza, meu irmão, que Ele somente não vai compadecer de você, como Ele vai te lavar e vai te deixar mais alvo do que a neve. Quero convidar você a nos seguir nas nossas redes sociais e também a compartilhar com seus amigos. Olha, nós estamos aqui para abençoar a sua vida. O intuito desse programa é simplesmente esse, é dividir a palavra com você, é tomar um gostoso café com você. Que a palavra do Senhor seja o alimento mais precioso que você tenha na sua vida. Que a cada dia você possa saber quem você é. Você é filho amado de um Deus vivo e de um Deus que se faz presente. Que o Senhor te abençoe e até mais um Café e Bíblia, em nome de Jesus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.